O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 6. Capítulo 16. 6 de janeiro de 1904. A raça humana é toda uma família. Quando alguém faz alguma boa obra e a oferece a Deus, toda a família humana participa daquela oferta, e para ele é como se todos a oferecessem. Continuando o meu habitual estado, veio o bendito menino Jesus, e depois de se ter colocado nos meus braços e de me ter abençoado com a sua mãozinha, disse-me: minha filha, sendo a raça humana toda uma família, quando alguém faz alguma obra boa e me oferece alguma coisa, toda a família humana participa daquela oferta e está presente como se todos me oferecessem. Como hoje os magos, ao oferecer-me seus dons, eu tive em suas pessoas presente a toda a geração humana, e todos participaram do mérito de sua boa obra. A primeira coisa que me ofereceram foi o ouro, e eu, em correspondência, lhes dei a inteligência e o conhecimento da verdade. Mas você sabe qual é o ouro que quero agora das almas? Não o ouro material, mas o ouro espiritual, isto é, o ouro de sua vontade, o ouro dos afetos, dos desejos, dos próprios gostos, o ouro de todo o interior do homem. Este é todo o ouro que a alma tem, e eu quero tudo para mim. Agora, para dar-me isto, a alma é muito difícil dá-la sem sacrificar-se e mortificar-se. E esta é a mirra, que como fio elétrico ata o interior do homem e o faz mais resplandecente, e lhe dá a tinta de múltiplas cores, dando à alma todas as espécies de belezas. Mas isto não é tudo. É necessário que mantenha sempre vivas as cores, o frescor, como que um perfume, e brisa exala no interior da alma. Requer-se que ofereça, e quem obtenha dons maiores daqueles que doa. Como também se requer ainda que obrigue a habitar no próprio interior aquele que recebe e aquele que dá, e tê-los em contínua conversa e em contínuo comércio com ele. Então, quem faz tudo isto? A oração, em especial o espírito da oração interior, que sabe converter não só as obras internas em ouro, mas também as obras externas. E este é o incenso. Capítulo 17. 7 de fevereiro de 1904. Como é difícil encontrar uma alma que se dê toda a Deus, para poder fazer com que Deus se dê tudo dela. Passei todo o mês passado sofrendo muito, por isso negligenciei escrever, e continuava me sentindo muito débil e sofrida. Me vem frequentemente um temor, porque não é que não posso escrever, senão que não quero, e por desculpa digo que não posso. É verdade que sinto muita repugnância e devo fazer um grande esforço para escrever, e só a obediência podia vencer-me. Por isso, para tirar qualquer dúvida, decidi não escrever tudo, mas apenas algumas palavras que me lembro, para ver se realmente posso ou não posso. Recordo que um dia me sentia mal e me disse: minha filha, o que será se cessar a música do mundo? E eu: Senhor, que música pode cessar? E ele ajuntou: toda música amada minha. Porque quando a alma sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente, é uma contínua música a meu ouvido. E me tira o sentir a iniquidade da terra, e portanto de castigar como convém. E não só isso, mas que é a música mais mentes humanas e as impede de fazer coisas piores. Então, se eu te levar, a música não vai parar? Para mim é nada, porque não será outra coisa que transportá-la da terra ao céu, e em vez de tê-la na terra, a terei no céu. Mas o mundo como fará? Então eu pensava para mim: estes são os habituais pretextos para não me levar. Há tantas almas boas no mundo e que tanto fazem por Deus, e que eu, entre todas elas, não ocupo senão talvez o último lugar. Porém diz que se me levar, cessará a música. Há tantas que a fazem melhor. Enquanto isso pensava, como um raio veio e acrescentou: minha filha, isto que dizes é verdade, que há muitas almas boas e que muito fazem por mim. Mas como é difícil encontrar uma que me dê tudo para poder dar-me tudo. Quem se retém um pouco de amor próprio, uma própria estima, outro um afeto inclusive à pessoa mesma santa, e outro uma pequena vaidade.
quem se retém em pouco de apego à terra, quem ao interesse, em suma, quem a uma coisa e quem a outra. Todos retêm alguma coisa de próprio, e isto impede que tudo seja divino neles. Então, não sendo tudo divino, o que sai deles, não poderá sua música produzir aqueles efeitos a meu ouvido e às mentes humanas. Por conseguinte, o muito fazer deles não poderá produzir aqueles efeitos, nem me agrada tanto como o pequeno fazer de quem não retém nada para si, e que toda a mim se dá. Capítulo 18, 8 de fevereiro de 1904. Uma das qualidades de Jesus é a dor. Para quem vive na sua santíssima vontade, não existe o purgatório. Recordo que um dia, continuando com meu sofrimento, via que o confessor rogava a Nosso Senhor que me tocasse, onde eu sofria, para acalmar meus sofrimentos. E Jesus bendito me disse: minha filha, a teu confessor quer que te toque para aliviar as dores, mas entre tantas qualidades minhas, eu sou pura dor. E tocando-te, em vez de diminuir, pode aumentar a dor. Porque a minha humanidade na coisa em que mais se deleitou foi na dor, e se deleita ainda em comunicá-la a quem ama. E parecia que a realidade me tocava e me fazia sentir mais dor. Então eu agreguei: doce bem meu, quanto a mim, não quero outra coisa que a sua santíssima vontade, e não olho nem se dói, nem se gozo, senão que teu querer é tudo para mim. E ele acrescentou: e isto é o que eu quero, é a minha mira sobre ti, e isto me basta e me agrada, e é o culto maior, mais honrado que a criatura pode me fazer, e que me deve como seu Criador, e a alma fazendo assim, pode-se dizer que sua mente vive e pensa em minha mente. Seus olhos, encontrando-se nos meus, olham por meio dos meus olhos. Sua boca fala por meio de minha boca. Seu coração ama por meio do meu. Suas mãos operam em minhas mesmas mãos. Os pés andam em meus pés. E eu posso dizer: tu és meu olho, minha boca, meu coração, minhas mãos e meus pés. E a alma pode dizer ao contrário: Jesus Cristo é meu olho, minha boca, meu coração, minhas mãos e meus pés. E a alma, encontrando-se nesta união, não só de vontade, mas pessoal, morrendo, nada lhe resta de purgar. E por isso o purgatório não pode tocá-la, porque o purgatório toca aqueles que vivem fora de mim, em tudo ou em parte. Capítulo 19, 12 de fevereiro de 1904. Lamentações da alma. Jesus tranquiliza. Continuando em meu estado habitual, sofrendo mais, veio o bendito Jesus, e de todas as partes de sua humanidade saíam tantos riachos de luz que se comunicavam a todas as partes do meu corpo. E destes raios que eu recebia, saía de mim outros tantos raios que se comunicavam à humanidade de Nosso Senhor. Enquanto estava nisto, encontrei-me rodeada por uma multidão de santos, que olhavam para mim e diziam entre eles: se o Senhor não concordar com um milagre, não poderá viver mais, porque lhe faltam os humores vitais. O curso do sangue já não é natural, por isso, segundo as leis naturais, deve morrer. E rogavam a Jesus bendito que fizesse este milagre, e eu continuasse a viver. E Nosso Senhor lhes disse: pela comunicação dos raios, como veem, significa que tudo o que ela faz, até as coisas naturais, estão identificadas com a minha humanidade. E quando eu faço chegar a alma a este ponto, de tudo o que opera a alma e o corpo, nada se perde. Tudo permanece em mim. Enquanto que se a alma não chegou a identificar-se em tudo com a minha humanidade, muitas obras que faz se perdem. E tendo-a feito chegar a este ponto, porque não posso eu levá-la? Agora, enquanto diziam isto, pensava entre mim: parece que todos estão contra mim. A obediência não quer que eu morra. Estes estão rogando ao Senhor que não me leve. Que querem de mim? Eu não sei, porque quase à força querem que esteja nesta terra, afastada do meu sumo bem. E toda me afligia. Enquanto isso pensava Jesus me disse: minha filha amada, não queira te afligir. As coisas do mundo ficam tristíssimas e sempre mais piorarão. Se chegar o ponto em que deve dar livre desabafo à minha justiça, te levarei, e então não escutarei mais a ninguém. Capítulo 20, 21 de fevereiro de 1904. Promessa. Diante da presença da Santíssima Trindade, da Rainha Mãe Maria Santíssima, do meu anjo guardião e de toda a corte celestial, e por obedecer ao meu confessor, prometo que se o Senhor, por sua infinita misericórdia, me fizer a graça de morrer, quando me encontrar em meu esposo celestial, rogarei e suplicarei o triunfo da Igreja e a confusão e conversão de seus inimigos,
que em nosso país triunfa o Partido Católico e que a Igreja de São Cataldo se reabra ao culto, que meu confessor fique livre de seus habituais sofrimentos, com uma santa liberdade de espírito e a santidade de um verdadeiro apóstolo de nosso Senhor, e que se o Senhor permite que me envie a ele, pelo menos uma vez por mês, para lhe referir as coisas celestiais e coisas pertencentes ao bem de sua alma. Eu prometo, quanto está do meu lado, eu o juro. Capítulo 21, 22 de fevereiro de 1904. O grande dom de ter uma vítima. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado, assim que vi o bendito Jesus, via pessoas que sofriam, e eu rogava a Jesus que as libertasse daquele sofrimento, mesmo às custas de eu sofrer em lugar deles. E ele me disse: se você quer sofrer tanto, por que é vítima? O que acontecerá depois quando não estiver a vítima? Então verão o vazio que sentirão aqueles que te rodeiam, o próprio país e também os reinos. Então como você vai saber, com a perda, o grande bem que eu tinha dado a eles, dando-lhes uma vítima? Capítulo 22, 12 de fevereiro de 1904. Fala com alguns sacerdotes sobre a igreja de São Cataldo. Tinha esquecido de dizer quanto estou por escrever, que agora por obediência eu digo. Se não são coisas certas, mas dúvidas, porque faltava a presença de nosso Senhor. Encontrava-me fora de mim mesma e parecia que me encontrava dentro de uma igreja, onde estavam alguns veneráveis sacerdotes e unidas almas do purgatório, e pessoas santas que estavam discutindo entre si sobre a igreja de São Cataldo. E diziam quase com certeza que se havia conseguido abri-la ao culto. E eu, escutando isto, disse: como pode ser isto? No outro dia, corriam rumores de que o capítulo tinha perdido a causa. Então, por meio do tribunal, não se pode obter. O município não o quer dar. E vocês dizem que se deve obter? E eles acrescentaram: apesar de todas as dificuldades, porém não está perdida, e ainda que se chegue a pôr mãos à obra para derrubá-la, não se poderá dizer perdida, porque São Cataldo saberá defender bem seu templo. Mas, pobre Corato, se a isto chegarem. Enquanto isso diziam, repetiram: já se levaram as primeiras coisas. A Virgem coroada já foi levada para sua casa. Vai tu diante da Virgem e roga-lhe que, tendo começado a graça, a cumpra. Eu saí daquela igreja para ir rogar, mas enquanto isso fiz, me encontrei em mim mesma. Capítulo 23, 4 de março de 1904. A alma deve viver no alto. Quem vive no alto não pode ser danificado. Encontrando-me muito aflita e sofredora pela perda do meu bom Jesus, assim que o vi, me disse: minha filha, tua alma deve tratar de ter o voo da águia, isto é, morar no alto, sobre todas as coisas baixas desta terra, e tão alto que nenhum inimigo a possa prejudicar, porque quem vive no alto pode ferir os inimigos, mas não ser ferida. E não só deve viver no alto, mas deve tratar de ter pureza e cuidado de olhos semelhantes aos da águia. Assim, tendo esta vista e vivendo no alto, com a acuidade de sua vista, penetra as coisas divinas, não de passagem, senão mastigando-as até fazer delas seu alimento predileto, desgostando-se de qualquer outra coisa. Mas também penetra as necessidades do próximo, e não teme descer entre eles e fazer-lhes o bem. E se for necessário, põe sua própria vida. E com a pureza da vista, de dois amores faz um. O amor de Deus, tal deve ser a alma que quer me agradar. Capítulo 24, 5 de março de 1904. A cruz serve de intimação, advogado e juiz à alma, para tomar posse do reino eterno. Esta manhã, sentindo-me muito sofredora com a adição de sua privação, depois de ter esperado muito, apenas por poucos instantes veio e me disse: minha filha, os sofrimentos, as cruzes, são como tantos citatórios que eu envio às almas. Se a alma aceita estes convocatórios, ou que anuncie a alma que deve pagar alguma dívida, ou que seja um aviso para que faça alguma aquisição para a vida eterna, se a alma me responde com a resignação à minha vontade, com agradecimento, com adoração às minhas santas disposições,
imediatamente nos pomos de acordo, e a alma evitará muitos inconvenientes, como ser convocada novamente, colocar advogados, fazer julgamentos e sofrer a condenação do juiz. Como apenas responder ao encontro com a resignação e com o agradecimento suprirá tudo isto. Porque a cruz lhe será intimatório, advogado e juiz, sem necessitar de outra coisa para tomar posse do reino eterno. Mas se não aceita estas intimações, pense você mesma em quantos abismos de desgraças, de problemas se mete a alma, e qual será o rigor do juiz ao condená-la por não ter aceitado a cruz por juiz, a qual é muito mais moderada, mais compassiva, mais inclinada a enriquecê-la em vez de julgá-la, mais atenta a embelezá-la do que a condená-la. Capítulo 25, 12 de março de 1904. Ameaça de guerras. Toda a Europa está sobre os ombros de Luísa. Estando doente, Luísa, ordenei-lhe que ela ditasse, e não podendo desobedecer, tem ditado quanto segue com grande repugnância. Tendo-me lamentado com Nosso Senhor de que, sentindo-me sofredora no estado, não me levava ao céu, o bendito Jesus me disse: minha filha, o ânimo no sofrimento. Não quero que te abatas por não te ver ainda levada ao céu. Saiba que toda a Europa está sobre os seus ombros, e o sucesso bom ou mau para a Europa depende do seu sofrimento. Se você é forte e constante no sofrimento, as coisas serão mais suportáveis. Se você não é forte e constante no sofrer, ou bem, eu te levo ao céu, serão tão graves que estará a ameaça de ser invadida e governada pelos estrangeiros. E mais, acrescentou que, se você permanecer na terra e sofrer muito com desejo e constância, tudo o que acontecerá de castigos na Europa servirá para que venha o triunfo da Igreja. E se apesar de tudo isto, a Europa não aproveitar e permanecer obstinada no pecado, os seus sofrimentos servirão de preparativo para a sua morte, sem que a Europa o aproveite. Secretário sacerdote Genaro de Genaro. Então, nesse trecho aqui ela ditou que não podia escrever e o Dom Genaro lá que escreveu. Capítulo 26, 14 de março de 1904. Pela necessidade dos tempos, Jesus pede o silêncio porque quer castigar. Encontrando-me em meu estado habitual, depois de muito esperar, o bendito Jesus saiu de meu interior e eu, querendo falar, me pôs o dedo na boca dizendo: cala-te, cala-te. Eu fiquei mortificadíssima e não tive mais coragem de abrir a boca. E o bendito Jesus, vendo-me tão mortificada, acrescentou: minha querida filha, a necessidade dos tempos traz o silêncio, porque se você me fala, sua palavra ata minhas mãos e jamais chego aos fatos de castigar como convém. E estamos sempre de cabeça, por isso é necessário que entre você e eu tenha algum lugar por algum tempo o silêncio. E enquanto isso dizia, ele lançou um cartaz no qual estava escrito: são decretados flagelos, penas e guerras. E desapareceu. Capítulo 27, 16 de março de 1904. A verdadeira resignação não põe a escrutínio as coisas, mas adora em silêncio as divinas disposições. A cruz é alegre, jubilosa, gozosa, anelante. Esta manhã, me encontrando fora de mim mesma, me encontrei sobre uma pessoa que tinha o aspecto como se estivesse vestida como uma ovelha, e eu era levada sobre suas costas, mas ia a passo lento. Adiante ia uma espécie de máquina mais veloz, e eu, em meu interior, disse: este vai lento, gostaria de ir dentro daquela máquina que caminha mais veloz. Não sei porquê, mas assim que pensei nisto, encontrei-me dentro da companhia dos que iam nela. E eles disseram-me: o que fizeste? Como deixou o pastor? Que pastor, pois estando sua vida nos campos, são suas todas as ervas medicinais, nocivas e boas à saúde. E estando com ele, se pode estar sempre com boa saúde. E se o vês vestido de ovelha, é para tornar-se semelhante às ovelhas, fazendo que elas se aproximem sem nenhum temor. E se vai a passo lento, mas é mais seguro. Quando ouvi isto, disse dentro de mim: já que é assim, gostaria de lhe dizer alguma coisa sobre minha doença. Enquanto pensava isto, encontrei-o perto de mim, e eu toda contente aproximei-me do seu ouvido e disse-lhe: bom pastor, se és assim tão perito, dá-me algum remédio para os males meus,
pois eu encontro-me neste estado de sofrimentos. E querendo dizer mais, calou-me ao dizer: a verdadeira resignação não fantástica não põe a escrutínio as coisas, mas adora em silêncio as divinas disposições. E enquanto dizia isto, parecia que se rompia a pele de lã e via o rosto de Nosso Senhor, e sua cabeça coroada de espinhos. Eu, ao ouvir que me dizia isto, não sabia mais o que dizer. Ficava em silêncio, contente de estar junto com ele. E ele continuou: tu esqueceste de dizer ao confessor outra coisa sobre a cruz. E eu: adorável Senhor meu, eu não me lembro, diga o que e direi. E ele: minha filha, entre tantos títulos que tem a cruz, tem o título de um dia festivo, porque quando se recebe um dom, o que acontece? Faz-se festa, goza-se, está-se mais alegre. Agora a cruz, sendo o dom mais precioso, mais nobre e feito pela pessoa maior e única que existe, resulta mais agradável e leva mais festa, mais alegria que todos os outros dons. Então você mesma pode dizer que outros títulos você pode dar à cruz. E eu: como tu dizes, pode-se dizer que a cruz é festiva, jubilosa, alegre, anelante. E ele: bem disseste, mas a alma chega a experimentar estes efeitos da cruz quando está perfeitamente resignada à minha vontade, e deu-se toda a mim mesma, sem reter nada para si. E eu, para não me deixar vencer em amor pela criatura, dou-lhe tudo eu mesmo. E no doar-me a mim mesmo, dou também a minha cruz. E a alma, reconhecendo-a como um dom meu, faz festa e goza. Capítulo 28. 20 de março de 1904. Todas as coisas têm origem na fé. Esta manhã sentia-me desanimada e entristecida pela perda do meu adorável Jesus, e enquanto estava neste estado, fez ouvir sua dulcíssima voz que me dizia: minha filha, todas as coisas têm origem na fé. Quem é forte na fé é forte no sofrer. A fé faz encontrar Deus em cada lugar, faz que se descubra em cada ação, toca em cada movimento. E cada nova ocasião que se apresenta é uma nova revelação divina que recebe. Por isso, seja forte na fé, porque se estiver forte nela, em todos os estados e vicissitudes, a fé te fornecerá a força e te fará estar sempre unida a Deus. Capítulo 29, 9 de abril de 1904. Basta um ato perfeito de resignação à vontade divina para ficar purgado de todas as imperfeições, nas quais a alma não tem posto nada do seu. Tendo recebido esta manhã a comunhão, estava pensando comigo: que dirá meu bendito Jesus quando vier a minha alma? Dirá: como é feia esta alma, má, fria, abominável. Quão rápido vai consumir as espécies para não estar em contato com esta alma tão feia. Mas o que queres de mim? Embora eu seja tão ruim, você ainda deve ter paciência para vir, porque de qualquer forma você é necessário para mim, e eu não posso fazer outra coisa. Enquanto dizia isto, saiu de dentro de mim e disse-me: minha filha, não queira te afligir por isto. Não se requer nada para remediá-lo. Basta um ato perfeito de resignação à minha vontade para poder ficar purgado de todas estas fealdades que você diz. E eu te direi o contrário do que pensa. Te direi: como é bela, sinto o fogo do seu amor em ti, e o perfume das minhas fragrâncias em ti quero fazer a minha perfeita morada. E desapareceu. Então, vindo o confessor, contei-lhe tudo, e ele me disse que não estava bem, porque é a dor que purga a alma, e que a resignação não entrava nisto. Por isso, depois de ter recebido a comunhão, disse: Senhor, o padre disse-me que não está bem e que me dissesse então: mostra-te melhor e faze-me conhecer a verdade. E ele bondosamente adicionou: minha filha, quando se trata de pecado voluntário, então se requer a dor, mas quando se trata de imperfeições, de fraquezas, de frialdades e outras coisas, e que a alma não tem posto nada do seu, então basta um ato de perfeita resignação, e se tem necessidade também deste estado para ficar purgado, porque a alma, ao fazer este ato primeiro, se encontra com a vontade divina, que purga a vontade humana e a embeleza com suas qualidades, e depois se funde comigo.